1984, capítulo 4. Com o suspiro profundo e inconsciente que nem mesmo a proximidade da teletela podia impedir, ao iniciar o dia de trabalho, Winston puxou para perto o fale-escreve, soprou a poeira do bocal e colocou os óculos. Depois, desenrolou e grampeou 4 pequenos rolos de papel que haviam caído do tubo pneumático à direita da mesa. Nas paredes do cubículo havia 3 orifícios. À direita do fale-escreve, um pequeno tubo pneumático para mensagens escritas, à esquerda, outro maior para jornais, e no meio, bem ao alcance do braço de Winston, uma grande abertura retangular protegida por uma grade de arame, destinava-se ao desembaraço de papéis servidos. Aberturas idênticas existiam aos milhares ou às dezenas de milhares em todo o edifício, não apenas nas salas, como a pequenos intervalos nos corredores. Por um motivo qualquer, haviam sido apelidados de buracos da memória. Quando se sabia que algum documento devia ser destruído, ou mesmo quando se via um pedaço de papel usado largado no chão, era gesto instintivo, automático, levantar a tampa do mais próximo buraco da memória e jogar o papel dentro dele para que fosse sugado pela corrente de ar morno até as caldeiras enormes ocultas em alguma parte das entranhas do edifício. Winston examinou as 4 tiras de papéis que havia desenrolado. Cada uma continha um recado de apenas 1 ou 2 linhas na gíria abreviada. Não se tratava só de novilíngua, porém continha principalmente palavras nesse idioma, utilizada no Ministério para Comunicações Internas. Diziam: Times 17.3.84, Jidisk Malepro, África retifica. Times 19.12.83, previsão C, AC, 4. Trimestre 83, errata verifica número hoje. Times 14.2.84, minifarto mal notícia chocolate retifica Times. 3.12.83, notícia ordemídia de dupli bom, refs, em pessoas, reescreve, compl, super, pré-arquivo. Com um ligeiro sentimento de satisfação, Winston colocou de lado o 4º bilhete. Era um trabalho complexo e de responsabilidade, que seria melhor deixar por último. Os outros 3 eram simples questão de rotina, conquanto o segundo talvez exigisse uma tediosa pesquisa de cifras. Winston discou números atrasados na teletela e pediu os exemplares correspondentes do Times, que escorregaram da boca do tubo pneumático depois de uns minutos de espera. As mensagens recebidas referiam-se a artigos ou notícias que, por um motivo ou outro, deveriam ser alterados ou, como se dizia oficialmente, retificados. Por exemplo, o Times de 17 de março publicara que o Grande Irmão, discursando na véspera, predissera que a frente meridional indiana continuaria serena, mas que seria lançada em breve uma ofensiva eurasiana no norte da África. Entretanto, o alto comando eurasiano desfechara uma ofensiva no sul da Índia, deixando a África em paz. Tornava-se, portanto, necessário reescrever um parágrafo do discurso do Grande Irmão, de maneira a fazer com que predissesse exatamente o que sucedera. Ou ainda, o Times de 19 de dezembro publicara as previsões oficiais da produção de vários artigos de consumo no 4º trimestre de 1983, correspondente ao 6º trimestre do 9º plano trienal. O jornal de hoje continha uma notícia sobre a produção real, pela qual se verificava que as profecias estavam redondamente erradas. O serviço de Winston era retificar as cifras originais, fazendo com que concordassem com as posteriores. Quanto ao 3º bilhete, referia-se a simplíssimo erro que poderia ser consertado num minuto. Recentemente, em fevereiro, o Ministério da Fartura dera a público uma promessa. Penhor categórico, eram as palavras oficiais, de que não haveria corte da ração de chocolate em 1984. Na verdade, como o sabia Winston, a ração de chocolate deveria ser reduzida de 30 a 20 gramas no final de semana. Bastava, portanto, substituir a promessa original por uma advertência de que provavelmente seria necessário reduzir a ração por volta de abril. Assim que Winston providenciou as correções ordenadas, prendeu com um grampo as correções fale-escritas aos exemplares correspondentes do Times e meteu-os no tubo pneumático. Daí,
Com um movimento tão inconsciente quanto possível, amassou o recado original e as notas que havia feito e atirou-as no buraco da memória para pasto das chamas. O que sucedia no labirinto invisível a que levavam os tubos pneumáticos, ele não sabia em detalhe, mas apenas em termos gerais. Assim que fossem reunidas e classificadas todas as correções consideradas necessárias a um dado número do Times, aquela edição era reimpressa, destruído o número original e o exemplar correto colocado no arquivo em seu lugar. Esse processo de alteração contínua aplicava-se não apenas a jornais, como também a livros, publicações periódicas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, bandas de som, caricaturas, fotografias, a toda espécie de literatura ou documentação que pudesse ter o menor significado político ou ideológico. Dia a dia e quase minuto a minuto, o passado era atualizado. Desta forma, era possível demonstrar como prova documental a correção de todas as profecias do partido. Jamais continuava no arquivo uma notícia, artigo ou opinião que entrasse em conflito com as necessidades do momento. Toda a história era um palimpsesto, raspado e reescrito tantas vezes quantas fosse necessário. Em nenhum caso seria possível, uma vez feita a operação, provar qualquer fraude. A maior seção do departamento de registro, muito maior do que a de Winston, consistia simplesmente de gente que tinha por obrigação procurar e separar todos os exemplares de livros, jornais e outros documentos superados e por isso destinados à eliminação. Continuava no arquivo, com a data original, uma porção de Times que talvez, por causa de modificações do alinhamento político ou profecias erradas do grande irmão, haviam sido alterados uma dúzia de vezes e não havia outros exemplares que pudessem contradizê-lo. Os livros também eram recolhidos e reescritos uma porção de vezes e, invariavelmente, entregues aos leitores sem admissão alguma da troca. Nem mesmo as instruções escritas que Winston recebia, e das quais invariavelmente se desfazia assim que as cumpria, ordenavam ou insinuavam qualquer ato de falsificação. A referência era sempre a erros, enganos, equívocos, mal interpretações que precisavam ser corrigidos no interesse da exatidão. Na verdade, porém, ele filosofou enquanto reajustava as cifras do Ministério da Fartura, não chegava à falsificação. Era apenas a substituição de uma sandice por outra. A maior parte do material tratado não tinha relação alguma com as coisas reais, nem mesmo o tipo da ligação que se contém numa mentira declarada. As estatísticas eram tão fantásticas na versão original como na retificada. Com efeito, era função do pessoal inventar estatísticas tirando-as da própria cachola. Por exemplo, o cálculo do Ministério da Fartura, prevendo a produção trimestral de botinas num total de 145 milhões de pares, a produção real, dizia-se, fora de 62 milhões. Todavia, Winston, ao reescrever a previsão, reduzira a cifra a apenas 57 milhões, de modo a poder protestar, como de hábito, que a cota fora superada. Em qualquer caso, os 62 milhões estavam tão perto da verdade quanto 57, ou 145. Com toda a probabilidade, não haviam fabricado botina alguma, ou, mais certo ainda, ninguém tinha a menor ideia de quantos calçados tinham sido produzidos, nem ninguém se importava. Tudo o que se sabia é que, a cada trimestre, quantidades astronômicas de botinas eram produzidas no papel, ao passo que talvez metade da população da Oceania andava descalça. E assim era com todos os fatos registrados, pequenos ou grandes. Tudo se fundia e confundia num mundo de sombras no qual, por fim, até a data do ano se tornara incerta. Winston olhou para o outro lado do corredor. Num cubículo correspondente ao seu, um homenzinho de queixo escuro e cara de precisionista trabalhava com afinco um jornal dobrado sobre os joelhos e a boca bem junto ao tubo do fala-escreve. Chamava-se Tillotson e parecia querer manter o que dizia em segredo entre ele e a teletela. Levantou os olhos e seus óculos relampeguearam uma centelha hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia Tillotson e não tinha ideia de qual seria o seu serviço. Os funcionários do registro hesitavam em falar das suas atividades. No longo corredor sem janelas, com sua dupla fila de cubículos e o interminável roçar de papéis e jornais, e a zoeira das vozes murmurando dentro do fala-escreve, havia cerca de uma dúzia de pessoas que Winston não conhecia nem de nome,
Embora as visse andar apressadas, no longo corredor sem janelas, com dupla fila de cubículos e o interminável roçar de papéis e jornais, e a zoeira das vozes murmurando dentro do fala-escreve, havia cerca de uma dúzia de pessoas que Winston não conhecia nem de nome, embora as visse andar apressadas pelo pavimento ou gesticular frenéticas nos 2 minutos de ódio. Sabia que no cubículo ao lado a mulherzinha de cabelo cor de areia labutava dia após dia, não fazendo outra coisa senão procurar e suprimir da imprensa os nomes de pessoas vaporizadas e, portanto, consideradas inexistentes. Era justo que tivesse esse emprego, pois seu marido fora vaporizado havia alguns anos. Há alguns cubículos adiante, uma criatura terna, ineficiente, sonhadora, um homem chamado Ampleforth, de orelhas muito peludas e surpreendente talento para manejar rimas e metros, empenhava-se na produção de versões modificadas. Textos definitivos, chamava-se, de poemas que se haviam tornado ideologicamente ofensivos, mas que, por um motivo ou outro, tinham que ser conservados nas antologias. E aquele corredor, com certeza de 50 funcionários, era apenas uma subseção, uma simples célula, podia-se dizer, da enorme complexidade do departamento de registro. Para cima, para baixo, para os lados, havia outros enxames de servidores executando uma inimaginável multidão de tarefas. Havia as enormes oficinas gráficas com os seus subredatores, seus peritos em tipografia e seus estúdios, equipadíssimos para a falsificação de fotografias. Havia a seção de teleprogramas com os seus técnicos, seus produtores e as equipes de atores escolhidos especialmente pelo talento na imitação de vozes. Havia batalhões de investigadores de referências, cujo trabalho era apenas organizar listas de livros periódicos a recolher. Havia os vastos depósitos onde os documentos corrigidos eram guardados e os fornos ocultos onde os originais eram destruídos. E funcionando anonimamente, não se sabia como nem onde, ficava o cérebro orientador que coordenava todo o trabalho e fixava diretrizes, mandando conservar este ou aquele fragmento do passado, falsificar outro e eliminar completamente aquele outro. E o departamento de registro, afinal de contas, não passava de uma pequena parte do Ministério da Verdade, cuja missão básica era não reconstruir o passado, mas fornecer aos cidadãos da Oceania jornais, filmes, livros escolares, programas de teletela, peças, romances, com todas as informações concebíveis, instruções ou entretenimento, desde uma estátua até uma palavra de ordem, desde um poema lírico até um tratado de biologia, desde um beabá até um dicionário de novilíngua, e o Ministério tinha que satisfazer não apenas as complexas necessidades do partido, como repetir a mesma operação em nível inferior para o proletariado. Havia toda uma série de departamentos autônomos que tratavam de literatura, música, teatro e divertimentos proletários em geral. Neles eram produzidos jornalecos ordinários que continham pouca coisa mais que notícias de esportes, polícia e astrologia, sensacionais noveletas de 5 centavos, filmes transbordando de sexo e cançonetas sentimentais compostas inteiramente por meios mecânicos numa espécie de caleidoscópio especial denominado versificador. Havia até uma subseção inteira, a pornosec, como o chamavam em novilíngua, dedicada à produção da pornografia mais reles, embalada em envelopes fechados e que nenhum membro do partido, além dos que nela trabalhavam, tinha licença de ver. Enquanto Winston trabalhava, 3 bilhetes haviam caído do tubo pneumático. Mas eram coisas simples, e ele os liquidou antes dos 2 minutos de ódio o interromperem. Depois de terminado o ódio, voltou ao cubículo, apanhou o dicionário de novilíngua da prateleira, empurrou o fala-escreve para o lado, limpou os óculos e dedicou-se à tarefa principal da manhã. O trabalho era o maior prazer na vida de Winston. Em geral, não passava de uma rotina aborrecida, mas incluía, às vezes, trabalhos tão difíceis e intrincados que neles se podia perder como nas profundidades de um problema matemático. Falsificações delicadas, sem coisa alguma para servir de orientação, além do conhecimento dos princípios do Ingsoc e um cálculo do que o partido desejava fosse dito. Winston destacava-se nesse tipo de trabalho. Em certas ocasiões lhe haviam confiado até a retificação de artigos de fundo do Times, escritos inteiramente em novilíngua. Desenrolou o bilhete que pusera de lado antes. Dizia: Times, 3.12.83,
notícia, ordem mídia, G, duple plus bon, refs em pessoas, reescreve, compl, sub-super, pré-arquivo. Em antiga língua, ou inglês comum, se poderia traduzir: a notícia da ordem do dia do Grande Irmão no Times de 3 de dezembro de 1983 é extremamente insatisfatória e faz referência a pessoas não existentes. Reescreve por completo e submete a minuta à autoridade superior antes de arquivar. Winston leu o artigo ofensivo. Ao que parece, a ordem do dia do Grande Irmão para-se principalmente de elogiar a obra de uma organização conhecida por CCFF, que fornecia cigarros e outras miudezas aos marinheiros das fortalezas flutuantes. Um certo camarada Withers, eminente membro do partido interno, merecera menção especial e até uma condecoração à Ordem do Mérito Evidente segunda classe. 3 meses depois, a CCFF fora dissolvida de repente, sem que se explicasse as razões. Podia-se imaginar que Withers e seus auxiliares tivessem caído em desgraça, porém, nada transpirara nem à imprensa nem à teletela. Era de esperar-se, aliás, pois era incomum que os contraventores políticos fossem julgados ou mesmo denunciados em público. Os grandes expurgos, envolvendo milhares de pessoas, com julgamentos públicos de traidores e ideocriminosos que confessavam abjetamente os seus crimes, sendo depois executados, eram espetáculos especiais, que não ocorriam senão de 2 em 2 anos. O mais comum era as pessoas caídas na antipatia do partido sumirem simplesmente e nunca mais se ouvir falar delas. Nunca se tinha a mínima ideia do que lhes sucedera. Em alguns casos, era até possível que não tivessem morrido. Sem contar seus pais, Winston conhecia pessoalmente umas 30 pessoas que haviam desaparecido. Winston arranhou o nariz de leve com um grampo de papel. No cubículo do outro lado, o camarada Tillotson ainda se inclinava, furtivo, sobre o fala-escreve. Levantou a cabeça por um momento. De novo o lampejo hostil dos óculos. Winston indagou de si próprio se acaso o camarada Tillotson estava fazendo o mesmo que ele. Era perfeitamente possível. Trabalho tão delicado não devia nunca ser confiado a uma pessoa só. Por outro lado, entregá-lo a um comitê seria admitir abertamente a falsificação. O mais provável era que umas 12 pessoas estivessem trabalhando em versões rivais do que na verdade dissera o Grande Irmão. Mais tarde, algum cérebro privilegiado do partido interno escolheria esta ou aquela versão, retocá-la-ia em alguns pontos e daria início aos complicados processos de referência cruzada necessários, e daí a mentira selecionada passaria aos anais permanentes, tornando-se verdade. Winston não sabia por que Withers se desgraçara, talvez por incompetência ou corrupção. Talvez o Grande Irmão apenas desejasse se livrar de um subordinado demasiado popular, ou quem sabe Withers, ou alguém ligado a ele, tivesse sido suspeito de tendências heréticas, ou quiçá, era o mais provável, a coisa tivesse sucedido apenas porque os expurgos e as vaporizações eram parte necessária da mecânica do governo. A única revelação positiva estava nas palavras refs em pessoas, que indicavam que Withers já morrera. Não se devia imaginar isso automaticamente quando as pessoas eram detidas. Às vezes eram postas em liberdade e assim continuavam 1 ano ou 2 antes de executadas. Muito raramente, pessoas que se acreditavam mortas havia muito tempo reapareciam como fantasmas num julgamento público, implicavam centenas de outras com seu testemunho e tornavam a desaparecer, então para sempre. Withers, todavia, já era uma impessoa. Não existia, nunca existira. Winston resolveu que não bastaria inverter a tendência do discurso do Grande Irmão. Seria melhor focalizar um assunto completamente desligado do tema original. Poderia transformar a oração na denúncia costumeira dos traidores e ideocriminosos. Porém, isso daria um pouco na vista, enquanto que inventar uma vitória na frente ou algum triunfo de superprodução no 9º plano trienal poderia complicar demais os registros. Era preciso uma peça de pura fantasia. De repente, brotou-lhe na mente, sob medida, a imagem de um tal camarada Ogilvy, recém-falecido em combate em circunstâncias heróicas. Ocasiões havia em que o Grande Irmão dedicava a sua ordem do dia ao tributo de um humilde membro do partido, um soldado raso, cuja vida e morte podiam ser apontadas como exemplos dignos de ser seguidos. Hoje, ele homenagearia o camarada Ogilvy. Bem verdade, não existira essa pessoa,
porém umas linhas de tipo e um par de fotos falsificadas logo lhe dariam vida. Winston pensou um momento. Puxou o fala-escreve para perto e começou a ditar no estilo familiar do grande irmão. Estilo ao mesmo tempo militar e pedante, e muito fácil de imitar por causa da abundância de perguntas retóricas que ele fazia e ele próprio respondia. Que lições devemos tirar deste fato, camaradas? A lição, que é também um dos princípios fundamentais do Ingsoc, de que, etc, etc, etc. Aos 3 anos de idade, o camarada Ogilvy recusava todos os brinquedos, além de um tambor, uma submetralhadora e um modelo de helicóptero. Aos 6 anos, um ano antes do normal por especial concessão, matriculara-se nos espiões. Aos 9 já era chefe da tropa. Aos 11, denunciara o tio à polícia do pensamento depois de entreouvir uma conversa que lhe parecera revelar tendências criminosas. Aos 17, tornara-se organizador distrital da Liga Juvenil Antissexo. Aos 19, desenhara uma granada de mão adotada pelo Ministério da Paz e que, na sua primeira experiência, matara numa só explosão 31 prisioneiros eurasianos. Aos 23, perecera em ação. Perseguido por jatos inimigos ao sobrevoar o Oceano Índico com importantes despachos, amarrara ao corpo como contrapeso a sua metralhadora e saltara do helicóptero ao mar, com despachos e tudo. Um fim que, segundo o grande irmão, não se podia contemplar sem sentir inveja. O grande irmão acrescentou alguns comentários sobre a pureza e a unidade de propósito da vida do camarada Ogilvy. Era abstinente total, não fumava, não se entregava a recreações além de 1 hora no ginásio, fizera voto de celibato por acreditar que o casamento e o cuidado da família eram incompatíveis com a devoção de 24 horas ao dever. Não tinha na conversação outros assuntos além dos princípios do Ingsoc e nenhum objetivo na vida, exceto a derrota do inimigo eurasiano e a perseguição de espiões, sabotadores, ideocriminosos e traidores em geral. Winston debateu consigo mesmo se devia ou não conferir ao camarada Ogilvy a ordem do mérito evidente. Por fim, resolveu-se contra, em vista das desnecessárias referências cruzadas que envolveria. De novo, tornou a relancear a vista para o rival no cubículo defronte. Algo parecia dizer-lhe, com certeza, que Tillotson estava empenhado no mesmo trabalho que ele. Não havia meio de saber qual das versões por fim seria adotada, mas tinha a profunda convicção de que seria a sua. O camarada Ogilvy, inexistente 1 hora atrás, era agora um fato. Pareceu-lhe curioso ter a faculdade de criar homens mortos, mas não vivos. O camarada Ogilvy, que jamais existira no presente, agora existia no passado, e existia com a mesma autenticidade e as mesmas provas que Carlos Magno ou Júlio César.